Vamos ver o que diz a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não feche a Bíblia, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, a Ti pertencem a honra, a glória, o louvor, o domínio. Teu é tudo quanto está no céu e na terra. Tu conheces o que está em trevas, contigo mora a luz. Quem somos nós, Senhor? Quem é a nossa casa? Para nos dirigir as palavras e voltar ao rosto. Somos indignos e pecadores. Nós até falamos isso, mas nos faz conceber o quão indignos somos, e o quão grande, o quão majestoso, o quão imenso, o quão eterno Tu és. Mas o que mais me fascina em Ti não é Sua glória, majestade, beleza, formosura, é saber que o Senhor tem tudo isso, é tudo isso, e ainda se compadece dessas criaturas, ainda é bondoso, amoroso, paciente, longânimo, sem precisar ser nada disso. Mostre então mais uma vez Sua longanimidade, Sua bondade, Sua graça hoje, falando conosco, derramando o poder do Espírito Santo, agindo conforme o beneplácito da Sua vontade, para que Teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Queridos irmãos, presta atenção aqui. Vamos falar uma mensagem muito oportuna, muito pastoral para vocês. Eu gostaria da atenção, da concentração e da reverência de vocês. Não se permitam acostumar-se com o sagrado. O que é acostumar com o sagrado? É os cultos, os louvores, a pregação, a leitura, a oração, começar a rodar no piloto automático. Você não ter mais expectativa, coração não arder mais, não ter aquele temor, reverências gostosas, e ficar tudo aquela religiosidade entediante. Preste atenção, de tempos em tempos, é necessário pararmos um pouco, para refletirmos em nossas vidas. E para ser mais preciso, devemos separar um tempo da nossa agenda para fazermos um balanço das nossas vidas. Precisamos fazer isso. Fechar nossa vida para balanço e fazer uma avaliação acurada, detalhada do nosso estado, da nossa vida. Porque às vezes, principalmente se tratando dos tempos modernos de hoje, é uma correria tão desenfreada, uma agenda tão concorrida, que nós às vezes não temos noção, não conseguimos avaliar no que nós estamos envolvidos, nas nossas ações, se são boas ou não, na nossa rotina, não conseguimos nem avaliar se os nossos empreendimentos, o tempo gasto, a nossa vida está correta, se tomamos decisões certas. Então, para isso não acontecer, precisamos separar um tempo e fechar a vida para balanço. Paulo chama os coríntios para fazer isso. Na segunda carta, capítulo 13, 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, testem vocês mesmos, se sujeitem a um autoexame. Então Paulo dá uma direção, uma ordem, para eles se examinarem.
Nós precisamos fazer isso. Precisamos olhar para trás e ver o que fizemos, os nossos erros, nossos acertos, e que espécie de vida, olhando para trás, nós estamos construindo. Nós construímos. Olhe para trás. Estamos com uma vida tão concorrida que nós só olhamos para frente, né? Tanta coisa. Mas quando você para um pouquinho, você começa a notar o que você construiu, no que se tornou sua vida. Se você não olha para trás, você não vê. Você não consegue notar, perceber que história você está escrevendo. Mas ao parar para balanço, você olha e você consegue ver. Não só olhar para trás, mas olhar também para o presente. E ver no que estamos envolvidos. E que espécie de pessoas nos tornamos. Olhe no espelho, pare uma semana e diz. Veja aquele homem, aquela mulher, confronte no espelho. Aquele que você olhar no espelho é o atual, o presente. Que homem ele é? O que ele se tornou? No que ele está envolvido? Quais são as características e a identidade dele? Olhar para trás, eu vejo a história. Olhar para o presente, eu vejo a realidade. E por fim, olhar para o futuro. E baseado no que aconteceu no passado e o que eu me tornei no presente, então eu olho e eu posso imaginar o que o futuro me reserva. Bom, pelo que eu construí e como eu estou me conduzindo no presente, dá para ter uma ideia, o que o futuro me reserva. Você notou que a gente não faz isso? Você notou que falando assim, você não tem a menor ideia o que foi no passado, o que você é, e nem sabe o que vai comer amanhã? Por isso é necessário, tire o pé um pouquinho, desligue os aparelhos, saia de férias, vá para o quarto, vá para o campo, pense. Os puritanos observavam a prática que esse mundo nosso nunca ouviu falar, a prática da meditação. É tanto celular, é tanta coisa, como é que a pessoa medita? Vá para o ar livre, fica 1, 2, 3 horas, só pensando. Como é que está minha vida? Como é que está meu casamento? Minhas finanças? Minha saúde? Minha vida com Deus? Meus filhos? Você não tem ideia, sai livro dali, você escreve livro, com a quantidade de coisa, mas Satanás parece que está criando mecanismos para suprimir nossa mente, falando, eles não podem pensar. Não foi assim que Descartes falou? Penso, logo existo. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Quando você pensa, infere, arrazoa, reflete, você pensa, você não é enganado. Você conserta a sua vida. E o apóstolo Paulo faz isso nesse texto. Ele está aqui com 60, 65 anos. Ele está preso em Roma. Está com a sentença de morte. Aliás, ele está no corredor da morte. Esse é seu último livro que ele escreve, sua última carta. Essas são suas últimas palavras. Daqui uns dias, Paulo, a prisão vai se abrir, prisão Mamertina em Roma, que eu tive o privilégio de entrar, foi uma das maiores experiências da minha vida, eu não pude acreditar que esse homem terminou. Uma prisão funda, você desce numa escada espiral, teto baixo de pedras de milhares de anos, cheira mofo, escura, não tem latrina, não tem nada. Só um buraco em cima para entrar um pouco de ar. O homem que escreveu isso aqui, escreveu lá. E de lá só saiu para o martírio. Foi decapitado a mando de Nero. Essas são as últimas palavras. E Paulo faz um balanço da sua vida.
e dos seus, provavelmente, 40 anos de vida cristã. Ele faz um balanço da sua vida em 3 tempos. Ele divide primeiro, no verso 6, sua alegria e fé no presente. No verso 7, sua satisfação quanto ao passado. No verso 8, sua esperança quanto ao futuro. Ele está lá na prisão e está refletindo. Olha para o presente e ele vê que é um homem alegre, feliz. Olha para o passado e fica satisfeito com o que fez. E olha para o futuro e está cheio de esperança. Vamos aprender com isso e fazer um paralelo nas nossas vidas. Para você também, como Paulo, fechar sua vida para balanço. Primeiro, sua alegria e fé presentes. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Presta atenção. Paulo aqui prevê a sua morte. Ele já tinha sido preso outras vezes, várias vezes, essa era mais uma, e tinha saído. Mas dessa vez, Paulo sabe que não vai sair mais. Por revelação, Deus diz a ele que dali ele só sai para a morte. Então Paulo prevê sua morte quando ele diz, o tempo da minha partida. Paulo diz, finalmente é chegado. Finalmente, o dia da minha morte chegou. Primeiro ponto aqui, não pense que esse dia não vai chegar. Não fique com essa ideia de Hollywood, não. Tem gente que pensa que Marilyn Monroe está viva ainda, e ainda é bonita. Que Clark Gable está lá até hoje, com o bigode preto. Que o Michael Jackson está fazendo moonwalk em algum lugar aí. Tudo passa. Fred Mercury já foi, John Lennon já foi, Frank Sinatra já foi. Todo mundo passa. Passou. A morte vai chegar. E ela pode estar mais perto do que você imagina. Nós vamos morrer. E eu não preciso saber com precisão o dia, como Paulo. Paulo sabia porque Deus revelou. É só olhar para a brevidade da vida. Você não estava na colação de grau sua esse dia? Não foi outro dia que você completou 8 anos de casado e agora já está indo para o 20º? A vida está passando. De uns 5 anos para cá, eu estou envelhecendo mais do que nos 40 que eu vivi. Dores, rugas, enxaquecas, cansaço, brevidade. Então, primeiro ponto aqui, não pense que o dia da morte não chegará. Ele chegará. Segundo, Paulo não só prevê a sua morte, mas prevê o gênero da sua morte. Paulo sabe que ele vai ser executado, ele vai sofrer o martírio. Então Paulo está preso, sem sua liberdade. Paulo sabe que vai morrer, porque Deus revela, você não sairá mais daqui para a vida. E terceiro, solidão, sofrimento, execução. Ele será martirizado. Agora, como Paulo vê e entende a sua situação presente? Se é o presente, a realidade, Paulo é uma prisão insalubre, escura. Mas como vê, Paulo entende a sua situação? Com alegria, porque ele diz assim, estou sendo já oferecido por libação. O que é isso? Paulo se utiliza de uma linguagem dos rituais do Antigo Testamento. Quando os sacrifícios eram oferecidos, o sacrifício sangrento, era também oferecido, derramado um cálice de vinho, chamado libação, no altar. E esse cálice era oferecido no final de toda a cerimônia sacrificial. Ao dizer isso, Paulo não está expressando amargura, nem sentimento de derrota. Ele está expressando alegria. E como o senhor pode dizer isso? Por que ele está expressando alegria?
pelo menos por 3 razões. Primeira, o termo que Paulo usa no verso 6, para o tempo da minha partida, para o tempo, a palavra mais comum para tempo é kairos, é o tempo que o relógio conta, o tempo, horas, minutos e segundos. O tempo que é o mais comum que a gente usa é cronos, é o tempo do relógio, minutos, segundo, horas. Mas quando Paulo usa aqui o tempo da minha partida, da minha morte, ele usa kairos, que quer dizer tempo exato, tempo específico, tempo definido, tempo oportuno. Como é que Paulo pode se alegrar num presente com seu direito de liberdade tolhido, sofrendo ali agressão e prestes a ser martirizado? Porque quando Paulo usa tempo, kairos, isso significa que a prisão, o martírio, não foram acidentes. Tudo isso estava na agenda de Deus. Paulo estava no lugar exato, na hora exata, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ou seja, ali naquele estado insalubre, prestes a morrer, Paulo estava cumprindo com precisão a vontade de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você no seu atual presente, naquilo que você está envolvido, engajado hoje, agora, você está fazendo a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus para você? Você está no kairos de Deus, ou seja, tudo isso aí que você está fazendo hoje, envolvido hoje, foi decretado por Deus? Esse é o primeiro motivo. Não é um acidente, é a vontade de Deus. Segundo motivo para Paulo se alegrar. Para ele, a prisão e o martírio seria uma oferta a Deus. Quando ele fala, já estou sendo oferecido por libação, era o sacrifício final que era oferecido. Todo o ritual era feito quando os sacrifícios animais iam sendo oferecidos, e o derramar do vinho, a libação, era o sacrifício final. A ideia de Paulo é aqui que, depois da sua conversão, toda a sua vida foi um sacrifício. E agora, com o martírio, ele está oferecendo ela como sacrifício final. Com isso, Paulo quer dizer o quê? Deus está satisfeito comigo. Deus está satisfeito com a minha vida. Deus está satisfeito com o que eu me tornei. Minha vida se tornou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse era o presente de Paulo. Deus está satisfeito com sua realidade. Deus está satisfeito. Sua vida é um sacrifício diário. A sua história vivida para Deus foi de um sacrifício oferecido diariamente. E hoje você pode se considerar como um sacrifício final, que alegra, que agrada a Deus. Deus está satisfeito com Paulo. Por isso Paulo está feliz. E terceiro, Paulo sabia que a vida não termina com a morte. Podia estar lá amedrontado, infeliz, amargurado, mas ele sabe que vai morrer e se alegra. Por quê? Porque o termo grego para partida, o tempo, kairos, estou no lugar certo, da minha partida. O termo grego aqui, analusis, é a soltura das amarras de uma embarcação, quando ela issa a âncora e vai partir, e está pronto para navegar. Paulo não entende a morte como fim, como estágio final da vida. Paulo entende a morte como uma viagem. Agora eu vou deixar esse mundo e vou para outro mundo, eu vou viajar. Minha vida não vai acabar aqui nessa prisão. Minha vida não vai acabar numa tumba gelada com a cabeça decapitada. Agora é hora de
içar a âncora, agora é a hora de tirar as amarras, agora é a hora de... Agora não sei como é que fala da vela, como que fala da vela? Hã? Não entende? É içar a vela, é isso? É, fazer aquilo com a vela. Paulo estava apenas se despedindo daqui. Paulo está de viagem. Era apenas uma mudança de endereço. O que ele está mostrando com isso? O presente de Paulo é segurança, fé. É um homem equilibrado, não é um homem apavorado, um homem que teme, um homem que tem conhecimento da sua condição, do seu futuro, tem conhecimento para onde vai. Ele está firmado nas suas convicções. Um homem seguro, um homem cheio de fé, um homem equilibrado. Por isso estava alegre. Quem que recebe uma sentença de morte e vai dar um brinde e fica feliz? Paulo só está dizendo, queridos, eu estou me despedindo. Tempo da minha partida, vou içar as velas, recolher a âncora, soltar as amarras. Estou partindo para outra terra. Segurança, fé. E a quarta razão para Paulo se alegrar, presta atenção, é que ele não foi apenas um grande ministro. Paulo não está satisfeito só com o seu trabalho, com a sua performance. Paulo também andou com Deus. Paulo aqui está alegre porque ele tinha certeza da sua salvação. Ele estava convicto que iria se encontrar com seu Salvador. Por quê? Porque quando diz o tempo da minha partida, ele estava içando as velas, recolhendo a coroa para ir, para se encontrar com seu Salvador. Paulo está de viagem, a viagem era rumo à eternidade. Por isso Paulo está feliz, ele tem plena certeza da sua salvação. Ele sabe onde vai estar, ele não teme o castigo eterno, ele não teme ser condenado. Paulo não havia apenas trabalhado para o reino, Paulo também amava o rei. Não era só um serviço prestado de forma litúrgica, religiosa. Paulo era um verdadeiro crente. Paulo andava com Deus, Paulo amava Deus. Ele não está só de viagem, só indo de viagem. Ele sabia aonde terminaria essa viagem. Paulo estava entrando na glória. Paulo estava indo encontrar com o Salvador. Paulo estava indo estar com Cristo. Filipenses 1:21, porque morrer é estar com Cristo. Ele sabia que ele era salvo. Paulo está feliz porque ele tem alegria da salvação. Paulo tem alegria de ser crente, de ser ministro e até de morrer por Cristo. Essa era a condição de Paulo. Imagina nós, longe da mulher, dos filhos, sem liberdade, sem conforto, hostilizado, esquecido e com a sentença de morte. A maioria de nós ia estar em depressão. Paulo não. Paulo estava feliz. Paulo está dizendo, agora é a hora do sacrifício final. Agora é hora de soltar as amarras e partir para outro mundo. Agora é hora de encontrar com o meu Salvador. Essa prisão aqui não foi um acidente, ao kairós de Deus. Eu estou no lugar exato, fazendo a vontade de Deus. Faça uma reflexão do seu presente, sua vida hoje. Deus está satisfeito com você? Você está cumprindo a agenda de Deus? Você está debaixo da vontade no kairós de Deus? Quanto tempo você tem ainda de vida? Olhe para você e você se alegra pela sua condição, pelo seu estado. Essa era a condição de Paulo.
Nós precisamos buscar isso. É difícil conversar com um crente ou tropeçar com um crente em algum corredor e ele está satisfeito. Ele está seguro do seu presente, confiante no seu presente. E ele está alegre, é sempre borocochô, sempre jururu. Você não está numa condição como de Paulo e provavelmente não vai chegar. E por que não consegue estar feliz como Paulo? Agora, continuando no balanço de sua vida, Paulo olha para o passado. Esse aí, olhar para o passado não é tarefa fácil. Tem gente que quer correr do passado. Paulo olha para o passado e quando ele olha para o passado, ele fica satisfeito. Ele fala, que passado glorioso que eu tive. Veja o verso 7. A memorável frase, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo usa o verbo combater no passado, combati. Assim fazendo, ele mostra como viveu para Cristo no passado. O termo grego para combate aqui é agonizomai. E aqui Paulo revela um aspecto da vida cristã, preste atenção. Ele revela um aspecto da vida cristã, usar esse termo combate. Ele está mostrando aqui, preste atenção crentes, que a vida cristã não é uma vida cômoda. Nós não fomos chamados para o ócio. Nós não fomos chamados para o sedentarismo espiritual. Ao dizer esse termo, ele está mostrando que nós, você, a igreja, estamos engajados em um combate. Após a sua conversão, veja só, o termo é tirado dos antigos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. É um ringue de boxe ou é uma arena de luta greco-romana. Ele diz que após a conversão nós somos jogados lá dentro. Você entra no ringue, você entra na arena. E a vida cristã não é uma vida cômoda. Estamos inseridos, envolvidos em um combate, em uma guerra, em uma peleja. Meu irmão, Paulo está dizendo que vida cristã é vida de ação, é vida vibrante, é vida empolgante, é vida de atitudes. Estamos envolvidos em uma guerra, em uma batalha. E não é guerra no sentido militar. Aqui é Evander Holyfield e Mike Tyson. É Muhammad Ali e George Foreman. É esse tipo, é um combate corpo a corpo, é uma luta greco-romana. Paulo olha para o passado e o que ele vê? Trabalho. Eu trabalhei. Paulo olha para o passado e vê o quê? Empenho. Eu me empenhei. Paulo olha para o passado e vê o quê? Peleja. Intensidade, um homem intenso, inteligente, articulador, plantador de igreja, missionário, pastor, conselheiro, um homem de oração, engajado em um combate. Como é que nós vamos fazer com esses crentes Nutella de hoje? Jesus não consegue fazer nada, lê um capítulo da Bíblia, já embaralha as mentes, já muda, vai orar 3 minutos, lembra da pizza, do celular, peraí meu amor, estou orando, já faz joguinho da velha, come, que é isso? Combate, irmão. Eu fico vendo, vai ter acho que as Olimpíadas o ano que vem, você vai ver as finais do judô, as finais da luta wrestling, você vai ver as maratonas, aqueles homens anorexos, você vai ver. Não é à toa que o termo agonizomai é de onde vem a palavra agonia. Que é isso? O atleta agonizava no ringue, na maratona. É nesse grau que Paulo coloca a vida cristã. É nesse grau, uma luta. Imagina quem acompanhou o MMA, o Mark Kerr quando lutava, Dan Severn, Mark Coleman. E se pegavam homens de 40 quilos mais pesados do que o outro.
É ali, meu irmão. Não tem jeito de tocar sino, não tem para onde correr. É um octágono. Só sai quem estiver respirando. Paulo diz isso. E contra quem ou contra o que Paulo combateu? Primeiro, contra o nosso tríplice inimigo, o mundo, o pecado, o diabo. Significa que Paulo não deu descanso à carne. Carne é a nossa natureza, que gosta de pecar, aquela natureza safada, sem vergonha. Paulo lutou com ela, ele até usa um termo, esmurro a minha carne. Está em Romanos 7, a luta de Paulo contra a carne. O tríplice inimigo, Satanás, suas setas, sua influência, sua sedução. O mundo e a sua ostentação. E o pecado, nossas inclinações para fazer o que é contrário a Deus. Querido irmão, preste atenção. Se você não ver a vida cristã dessa forma, se você entender a vida cristã como esses pastores e igrejas estão oferecendo, teologia coach, vamos pôr uma luz ambiente, pianinho, contrata garçom para servir chá e bolinhos para você, para o inferno com essa maldição. Eu vou passar aqui distribuindo fuzis na mão de vocês. Baionetas na mão de vocês, coturnos, para prepararem vocês para a guerra. Esses pastores estão distribuindo algodão doce no palitinho. Tome. Cor de rosa ainda o algodão doce. Tinha uma birra daquele gordão cor de rosa. Coisa horrorosa aquilo. Presta atenção, eu vou falar de novo. Querido irmão, se você não ver a vida cristã dessa forma, olha aqui, presta atenção. Vai acontecer duas coisas. Você será desclassificado. Você já viu quando dois lutadores entram e um fica enrolando, fazendo cera, o juiz dá uma advertência e ponto para o outro. Duas, mais ponto. Terceiro, ele é desclassificado. Uma vez que você entrou no ringue, na arena, você tem que lutar. Se você não ver a vida cristã dessa forma, você será desclassificado. Você sofrerá a derrota. Agora eu estou chegando na altura dos meus 47 anos, eu consigo entender o que esse homem está dizendo aqui. Eu consigo entender o que são olheiras, o que é um serviço incansável, eu consigo. Não há como obter vitória menos do que isso. Agonizomai, agonia. Na sua mente, eu vou bater, mas vem a vozinha e diz, não, mais um segundo, eu vou bater, eu não aguento. Você, não, mais um pouquinho, eu vou bater, não, até que você vence. Mal o seu oponente sabia, mais 2 segundos eu entregava. Essa é a ideia. Mas ele não só combateu, não só lutou. Está vendo? Ele está olhando para o passado. Ele está falando assim, dá uma olhada no meu cartel. Rock Marciano, 55 lutas, 55 vitórias. O recorde, ninguém bateu. Depois veio agora, Floyd Mayweather, bateu o Rock Marciano. Eu não sei quantas, mas nunca perdeu. Paulo está dizendo, olha meu cartel. Olha teu cartel, Luizinho. Olha teu cartel. Daniel. Olha para o passado. Contra a carne, o diabo, o mundo, a obra. Como é que foi? Algodão doce? Ou luva de boxe? Mas veja só, Paulo não só combateu, seu passado não foi glorioso só porque ele lutou, Esther, mas a forma com que lutou, ele não diz combati, diz combati o bom combate, presta atenção nesse adjetivo, bom, o bom combate, esse termo, bom combate, é muito interessante, ele aponta para duas coisas. Quando Paulo usa o termo bom combate, ele está dizendo assim, nesse combate, o que significa ser bom combate? Eu dei o meu melhor.
Ele olha para o seu passado, após sua conversão, olha para o seu chamado e diz: em toda a minha trajetória na terra, eu dei tudo de mim. Eu empreguei toda a minha fé, todo o meu esforço, inteligência, dons, recursos. Eu empreguei nessa luta, nessa peleja. Eu não fiz corpo mole. É o que Paulo está dizendo. Agonizo mais. Eu agonizei no ringue. Eu não pedi água facilmente. Eu fui além dos meus limites. É isso que um ginasta... Já ouviu falar da Nadia Comaneci? Vencedor, é a única que recebeu 10 perfeito na Olimpíada de Moscou em 76. 4 anos, uma menina de 1,50 m. Cada fibra do músculo, treinando, até agonizar. Você se lembra do outro medalhista brasileiro? Arthur Zanetti, nas argolas. Fazia o crucifixo, não podia mexer, porque como que é a pontuação? Você faz o crucifixo, 2 argolas. A pontuação máxima não é só ficar, não pode dar uma tremida. E cada fibra vai se fissurando, se arrebentando. Agonizo. Para ganhar o ouro tem que dar tudo, Zanetti. Foi o que Paulo fez, o bom combate. Na sua caminhada cristã, Paulo não baixou a guarda, Paulo não recuou, Paulo empregou cada fibra do seu ser. Por isso, não fique pesado, ache que tem algo, quando você entender a vida cristã, mas que coisa intensa, e filhos, e mulher, e tentações, é assim mesmo, agonizomai. Seu passado foi glorioso, pela forma com que lutou. William, começa a vender pastel de Nutella lá que você vai ficar rico. Vai vender igual água, põe de Nutella e põe de pimenta. Vamos ver. Se você fizer de pimenta, você vai quebrar. Agora de Nutella. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro ou não? Tá claro, não está? Isso é o bom combate. Como é que eu faço com esses crentes que chegam atrasados no culto? Vem um dia, falta 15, não sabe se eu mandar abrir, abre aí, abre 1 João, vai ter taquicardia. Que tão consomem pornografia no meio da semana, acho que eu vou, não vou, já acho que só normal, mentem, fraudam papéis, faltam de um culto. Tive um entendimento com a minha mulher, tive um desconforto, não conseguiu resolver o desconforto. Eu tenho desconforto com a Suzana todo dia, então eu tenho que parar de ser pastor, de ser crente. Eu tenho um desconforto e sou macho para resolver o desconforto. Paulo está dizendo assim aqui, mas se não tiver desconforto, como é que eu vou agonizar? É no desconforto que eu mostro meus talentos. Você está entendendo? Segundo, esse termo aponta também para, primeiro, bom combate, dei o meu melhor. Segundo, combate nobre. Quando falo, olha para trás e diz, olha só, primeiro ele olha meu cartel, primeiro ele olha e vê, olha o meu cartel, dei tudo de mim. Segundo, eu não tive engajado em qualquer luta, eu não desperdicei meu tempo, meu dinheiro, meus talentos, 20, 30, 40 anos, com coisas estúpidas. Eu me envolvi num combate nobre. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estive engajado na melhor luta que alguém poderia estar. Melhor, Paulo está dizendo, eu me engajei no maior empreendimento que alguém poderia. Eu empreendi força, tempo, talentos, recursos, não em ficar rico, não no empresariado, não no prazer, não no luxo.
Eu me empreendi minha vida, eu me envolvi no combate espiritual, o avanço do reino de Deus, a pregação do evangelho é um combate nobre. Jovens, obreiros e oficiais, em qual combate vocês estão engajados? É nobre todo o seu tempo, recurso, esforço dispensados sobre esta área? Ou é nobre como o de Paulo? Paulo está engajado em que combate? Eu luto para o avanço do reino, eu luto pela conversão de pecados, eu luto para a minha santificação pessoal, eu luto para as missões avançarem, eu luto para Deus receber glória. 40 anos da minha vida eu fiquei engajado nesse combate. Olha para trás de você. Passado? 40 anos tentando ganhar dinheiro. 40 anos tentando ser rico. 40 anos gastando dinheiro prodigamente. Luxo, prazer, conforto. Irmão, eu, pastor Cunha, Danilo, Tiago, mais uma, estamos devendo, hein? Não somos melhores que ninguém. Não somos bons. Tem algumas áreas que você é muito mais santo que eu. Mas graças a Deus, quando eu olho para a minha vida e a minha conversão 99 para 2000, eu vejo em que esfera da sociedade eu combati. Eu vejo com que eu gastei os meus 24 anos de fé. Isso é um bom combate. A ideia aqui, gente, meu Deus do céu. Portanto, o termo certo é aqui, ó, eu usei lá no primeiro ponto. Contra quem é esse combate? Não foi isso que eu usei? Contra quem Paulo combateu? Mas o certo, o termo certo para usar é: para quem você combateu? Para o que você combateu? Esse combate nobre é nobre porque Paulo combateu para Cristo. Paulo combateu para o reino de Cristo. Por isso é nobre. Para quem você combateu? Para o que você combateu? Paulo está dizendo: eu sou soldado de Cristo, combati pelo reino de Cristo, pelo avanço, por isso é nobre. Paulo viu que sofrer perseguição, ser privado de confortos, deixar os prazeres para o reino avançar, era a coisa mais excelente que alguém podia fazer. Isso. Era a coisa mais excelente. Irmãos, Heitor, isso está dizendo que o crente está engajado em uma luta, no empreendimento mais elevado da terra. É lutar pelo reino de Cristo. Ele é o embaixador de Cristo. Ele combate pelo avanço do reino de Deus. Ele prega o evangelho. Veja só, para você entender melhor. Ninguém fica sem combater. O mundo também está engajado num combate. O ímpio combate pela riqueza, combate pela fama, combate pelo sucesso. Eles combatem pelo prazer, combatem pela beleza, combatem pelos lucros. Eles também estão engajados em um combate. Mas o crente não. O crente luta por Cristo. O crente combate pela eternidade, combate pela honra de Deus, combate pela santidade, combate pela salvação dos perdidos, combate pela conversão dos pecadores, combate para as missões, combate para o evangelismo. Então, um combate nobre. Eles estão combatendo com aquilo que perece, transitório, supérfluo, insubstancial.
Nós combatemos para aquilo que está para além desse mundo. Por isso é nobre. Por isso Paulo vai falar assim, 1 Coríntios 5, 20. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus rogasse através de nós, que vos reconciliasse com Ele. Somos embaixadores, a voz de Deus na terra. Beautiful, amazing, great. Tá vendo, Isnin? Você não desistiu, Thales, eu não sei, cadê? Mesma coisa para os outros. Essa pregação é para você sair daqui, eu não estou sofrendo nada. Senhor, eu quero sofrer, vão ser suas orações. Senhor, onde estás a tribulação? Senhor, por que tardas em compartilhar comigo o teu fardo? Aí Paulo completa, verso 7 ainda. Completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira e guardei a fé. Eu vou passar rápido aqui, porque a ênfase era no combate. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, Rafael. Ele pula do ringue para a maratona. Maratona. Completei a carreira, terminei a prova. 100 metros finais, a linha de chegada, eu passei. Paulo está olhando para o passado. Olha para o cartel, olha, 55 lutas, 55 vitórias. Olha para o tipo de luta, lutei pelo reino. Passado. E agora ele olha para a carreira. Completei. Concluí a carreira. O que significa? Eu estou preso em Roma. Quando eu olho para o passado, eu digo, não deixei dívida alguma. Não fiquei devendo nada a ninguém. Não ficaram pendências. Dá uma olhadinha para trás. Dívida aqui não é financeira, não. Essa eu sei que você tem, mas não é essa, não. Dívidas com o reino. Dívidas com a causa. Dívidas com a igreja. Dívidas com Cristo. Eu não deixei nenhuma pendência. Lembra Romanos 1? Está escrito assim, porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios e ignorantes. Paulo falou aqui, essa dívida eu paguei. Ele olha para o passado, ele está dizendo, eu concluí cada etapa da minha vida. Eu não deixei dívidas, pendências. O que tinha para ler, para me consagrar, consagrei. As almas para ganhar, ganhei. Os alvos que eu tracei, alcancei. E segundo, guardei a fé. Conservei minha fé até o fim. Alguns falam da fé teologia, mas não é a ideia. É, fui leal ao que me foi confiado. Agora vai ficar melhor. Vai ficar melhor, Danilo Quinta. O que quer dizer aqui? Guardei a fé assim. Ele olha para o passado, todo mundo na raia, todo mundo correndo. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. O que vai acontecendo com o tempo? Alguns vão diminuindo o ritmo. Outro se contunde e sai da prova. Um sai, um diminui, outro é pego com doping, é desclassificado. Olha isso aqui, Rafael. Eu não oscilei. Eu não negociei meu chamado, meus valores, meus princípios. Eu fui fiel
ao que Deus me concedeu, aos dons que Ele me deu, ao chamado. Eu não comecei bem naquele primeiro amor, pregando, visitando, depois, com o tempo, passei, deixei, me desviei, abri mão. Paulo não, apesar das dificuldades. E a ideia aqui não é de uma corrida com obstáculos. É aquela carreira que você corre e pula, corre e pula, corre e pula. Paulo superou um, superou outro, superou outro, outro. Essa é a ideia. Paulo olha para o passado e diz assim, ele não diz assim, não era para eu estar aqui agora. Não era para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu fui infiel à visão celestial. Eu me desviei do propósito original. Eu baixei a guarda. Eu desisti do meu chamado. Ao longo do tempo eu me descaracterizei. Paulo diz, não! Do primeiro dia na estrada de Damasco, como ele diz, vai, porque você é vaso escolhido para levar meu nome aos gentios. Eu permaneci com os olhos fitos. Fui leal àquilo que me foi confiado. Como isso é difícil. Quantos de vocês não começaram no fogo do primeiro amor? Fiéis à pregação, fiéis ao evangelismo, fiéis à santificação, fiéis na cooperação, no voluntariado com a igreja. E ao longo do tempo, as paixões desse mundo, os obstáculos, as tribulações, a fama, as tentações, desviaram vocês. Perverteram o chamado de vocês. Paulo pode olhar para o passado e pode dizer, concluí a carreira, não deixei nenhuma dívida, guardei a fé. Sabe o que é isso aqui? Paulo olha para o passado e diz, estou satisfeito com o que eu fiz. Estou satisfeito com o meu histórico. Vai dar uma boa biografia minha. Vai dar uma biografia legal. Com o presente, Paulo está feliz. Com o passado, ele está satisfeito. Isso aqui não é a biografia de um super-homem. Paulo falhou, Paulo errou, Paulo pecou. Mas dentro daquilo que Deus propõe para um pecador, Paulo concluiu. Se você fala assim, mas você vai me comparar com Paulo? Claro que eu posso comparar. Você foi chamado para pregar para a Ásia Menor inteira? Não. Mas então, dentro das proporções. A sua Ásia Menor, sua casa. A sua Ásia Menor, sua vizinhança. Pronto. Foi-te colocado um espinho na carne do tamanho de Paulo? Foi. Judeus, romanos, demônios? Não. Mas foi colocado uma estaca? Não. Mas foi colocado um espinho. Nas devidas proporções. Nós somos semelhantes a Paulo. Claro. A minha carreira de 40 anos não é fazendo 3 viagens missionárias, morrendo numa prisão mamertina. Mas dentro do meu contexto, presente, alegria. Passado, satisfação. Faz o balanço. Faz o balanço da sua vida. Faz o balanço. Agora Paulo olha para o seu futuro, e aqui eu vou rápido, fique tranquilo, não fique nervoso. Agora Paulo olha para o seu futuro e vê esperança. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem sua vinda. Presta atenção. Havendo considerado o presente e o passado, agora Paulo volta os seus olhos para o futuro. E quanto ao futuro, Paulo tem esperança. Quem tem esperança do futuro morando num país desse? Mas Paulo estava em Roma, capital do império, cidade cheia de orgia. Paulo sabe, presta atenção, Paulo sabe que todo o seu combate no passado e a conclusão da sua carreira no presente terão recompensas. Por isso ele usa o termo coroa. Já agora a coroa da justiça me está guardada. O que era coroa?
Se Paulo está usando a metáfora dos Jogos Olímpicos, na época, você não ganhava uma medalha. O vencedor ganhava uma coroa de louros, de folha de louro. Era o prêmio recebido pelo vencedor das arenas, dos ringues e das maratonas. As crianças, por favor. Esse era o prêmio. Então, se Paulo está usando para os dois tempos, presente e passado, ele está usando a figura dos Jogos Olímpicos. Agora, no último tempo, para presente e para passado, ele está usando a figura dos Jogos Olímpicos. Para o futuro ele também usa. Ele usou maratona, ele usou boxe, luta greco-romana. Agora ele vai usar a premiação. Se todos estão engajados numa corrida, o vencedor tem um prêmio, uma coroa. Presta atenção, irmãos. Por que Paulo está com esperança quanto ao futuro? Paulo está dizendo que esta corrida, que esta luta, tem um prêmio, que nós não lutamos por lutar. Se a luta é nobre, bom combate, a recompensa também há de ser nobre. Há uma coroa, se há uma coroa para os vencedores olímpicos, há também uma coroa para os cristãos que completarem a sua carreira. Paulo está esperançoso porque diz essas marcas, essas feridas, a insônia, o cansaço, a humilhação, a dor, a tribulação, o sofrimento, o estresse, o martírio, não ficarão sem recompensa. Olha como é que Deus é tremendo, olha a sabedoria do Espírito Santo. Ele está dizendo que vale a pena sofrer, vale a pena se abnegar, vale a pena correr essa maratona agonizando, vale a pena entrar nessa arena, nesse ringue, vale a pena, porque vai haver uma recompensa. Mas ela é diferente da recompensa dos atletas. O grego aqui para coroa é Stéphanos. Não é uma coroa de louro. Para os vencedores das provas olímpicas, uma coroa de louro, símbolo da vitória. Mas para os cristãos, é a coroa da justiça. É a recompensa. O que é coroa da justiça? Aqui há 3 tipos de justiça que Paulo pode ter em mente. Justiça praticada, justiça imputada, justiça herdada. Primeiro, justiça praticada. O que espera Paulo depois da morte? Significa, eu andei em justiça, em retidão, em obediência, eu multipliquei os meus talentos, os talentos que o Senhor me deu. Agora chegou a hora do galardão, do prêmio que Paulo terá. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos julgados, todos passaremos pelo tribunal de Cristo. E a parábola dos talentos diz que cada um vai receber conforme foi lhe dado. Em Apocalipse também, nas 7 igrejas, diz: comigo está o galardão para dar. Ou seja, todos que batalharam aqui pelo Senhor, receberão uma recompensa nos céus. Aí há a dúvida, o que é o galardão? É um cofre de ouro? Eu vou ser o tio Patinhas no céu? Não, não vai ser. Lembra do velho pulando as moedas? Galardão tem a ver com posição no céu. O ladrão da cruz não vai ter a mesma posição que Paulo, né? O homem converteu, em 2 horas morreu, não fez nada para Deus, foi para o céu. Paulo vai ter uma posição de destaque, ou de liderança, ou de governo no céu. Talvez seja isso. O segundo, justiça imputada. O que quer dizer essa coroa? Esse termo justiça é um derivado da justificação, do termo justificação. É a justiça de Cristo colocada em mim. Quando Paulo diz, agora a coroa da vida será me dada, Paulo está dizendo, eu só venci pela graça de Deus,
Quando vocês olharem o currículo de Paulo, verem sermões sobre Paulo, Paulo está dizendo, não se impressione, meus irmãos, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o que sou pela graça de Deus, essa coroa vai ser me dada não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus, foi a justiça de Cristo colocada em mim, eu vestido dela, que me confiou essa herança nos santos. Essa é a ideia. Então, nesse caso, não há diferença de grego ou judeu, negro ou branco, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e só receberão o prêmio por causa da justiça de Cristo, graça. Terceiro, aqui a ideia de coroa herdada, talvez é o que mais está implícito aqui. Coroa da justiça é um termo para glorificação. A ideia aqui, por ter crido no meu filho, por ter sofrido pelo meu filho, trabalhado pelo meu filho, sua grande recompensa, herdar novos céus e nova terra, receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado, é a glorificação, a salvação, a entrada nos céus. Essa é a grande recompensa. Vamos entrar lá pela graça, vestidos com a justiça de Cristo. Vamos entrar lá e receber um galardão por nossas obras, o prêmio, a posição no céu. E nós vamos entrar lá e ser glorificados. O prêmio para viver por Cristo nessa terra é a vida eterna. Essa era a grande esperança de Paulo, por isso, com futura esperança. E aqui estão implícitas as três coisas. E Paulo, estou terminando, ele fala como certa receber essa coroa. Porque o texto diz, veja só o 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa declaração exprime certeza. Paulo sabia que o inimigo não poderia privar ele da coroa. Paulo sabia que nem a morte podia privá-lo da coroa. Paulo sabia que nem o futuro. Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha como certa essa coroa. Mas a esperança de Paulo baseava-se em uma certeza. E onde se baseava essa certeza? No justo juiz. Olha o 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Aqui são a figura de dois juízes, presta atenção. Quando você jogava na várzea, quando você jogava, Luiz Fernando, 30 anos atrás, como é que você chamava o árbitro? Ô, juizão! Juiz! O juiz aqui é o árbitro, o homem do apito. Porque quem é que fiscaliza as provas olímpicas? Que declara o vencedor e o derrotado? O juiz. Paulo vê aqui Deus como árbitro, que vai reconhecer seu serviço. E ele não é o Nicolau dos Santos, ele não é o juiz. Eu não sei, na época tinha o tal da mala preta, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, Guarani. O negócio era uma coisa de doida, tal da mala preta. O Godoy, tinha gente antes, mas não estou lembrado aqui. Paulo sabe, este árbitro aí, veja só, esse árbitro aí, é competente para reconhecer o serviço. E ele me dará o prêmio. O árbitro está fiscalizando a minha luta na arena, no ringue. O árbitro está acompanhando a minha maratona. Ele sabe que eu fui fiel. Sabe que eu não infringi as leis. Então eu tenho certeza que me dá esperança. Estão fiadas no juiz, no árbitro.
Segundo, Paulo vê o juiz como aquele que julga uma corte. E ele está dizendo, por que eu tenho certeza que me dá esperança? Porque esse juiz reconhecerá a justiça de Cristo imputada em mim. Romanos 8:1, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu vou terminar com isso aqui. E por que Paulo tem tanta certeza? Esperança porque tem certeza. E por que tem tanta certeza? Porque Paulo não usa o termo juiz. É só ver as arbitragens. Árbitro. Paulo usa o termo justo juiz. Reto juiz, incorruptível juiz, reto juiz, um juiz que não aceita suborno, que não aceita trapaça, um juiz que julgará com retidão. Por isso Paulo tem esperança. Por isso Paulo tem esperança. Porque o reto juiz, baseado nos méritos de Cristo, me salvará, me dará o galardão naquele dia. Queridos irmãos, esse foi o balanço que Paulo fez da sua vida em 3 tempos. No presente, alegria. No passado, satisfação. No futuro, esperança. Como está a sua vida? Se você diz, eu estou reprovado, o que fazer? O que fazer? Eu termino com isso. Paulo diz assim, a coroa da justiça que o justo juiz me preparou, não só para mim, mas para todos que amarem sua vida. Paulo estende o seu currículo, estende a sua vitória para todos os demais. Essa coroa não é só minha, essa vitória não é só minha, pode ser de vocês também. Vocês podem ter um passado glorioso, um presente cheio de felicidade, um futuro de esperança. Confiem no Senhor. O termo diz para aqueles que amarem a sua vinda, não fala nem de temer. Amem o Senhor, se entreguem para Ele, se sujeitem a Ele, e vocês estarão engajados na mesma batalha de Paulo. Vamos fechar os olhos, vamos orar.